Saudações a vocês que nos assistem. Meu nome é Daniel Pinheiro Hernandes, eu sou médico, sou professor, sou mestre em educação e sou colaborador do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação. É uma satisfação, uma honra participar desse fórum virtual sobre a formação, desenvolvimento e novas responsabilidades dos profissionais da educação. No tempo que me cabe, eu vou sinalizar alguns aspectos sobre os desafios da modernidade e os seus impactos na educação. Então, inicialmente, eu quero fazer um agradecimento. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao nosso grande amigo, o doutor João Roberto Moreira Alves, e quero agradecer também ao Instituto de Pesquisas e Administração da Educação. Agradeço pelo convite que me foi feito e vamos, então, iniciar o nosso assunto. Muito bem, vamos começar com a questão da modernidade. A modernidade pode ser definida de uma série de maneiras. Eu escolhi três aqui, né? Uma definição de dicionário, uma definição filosófica e uma definição da sociologia. O dicionário diz que a modernidade é o caráter do que é moderno, do que se refere ao tempo presente, uma época relativamente recente, ao modernismo, é o que existe ou passou a existir recentemente. A filosofia diz que é um período baseado ou influenciado pelo iluminismo, em que o homem passa a se reconhecer como um ser autônomo, autossuficiente, universal, e ele passa a se mover, esse homem passa a se mover pela crença de que, por meio da razão, se pode atuar sobre a natureza e sobre a sociedade. Já a sociologia fala que é uma transformação na sociedade, também entendida como a racionalização social, fornecendo uma explicação das sociedades modernas, de seus processos de diferenciação e dos seus critérios de desenvolvimento. Então, modernidade é uma coisa, ao mesmo tempo, simples, né? Todo mundo, quando escuta a modernidade, de uma certa forma, entende, mas é também uma coisa muito complexa. Nós podemos tirar daí alguns elementos. O primeiro deles é a questão do tempo. A modernidade envolve tempo, envolve o que nós aprendemos com o tempo e o que nós estamos aplicando hoje a partir daquele tempo que nós usamos para aprender. O segundo ponto é a questão da autonomia. Quer dizer, o que a gente aprendeu nos torna autônomos e, consequentemente, nos torna capazes de atuar sobre o mundo que nos cerca. Isso é outra questão importante. Essa atuação vai provocar transformações nesse mundo, e, finalmente, a gente vai tratar do desenvolvimento que tudo isso vai nos fornecer. Então, essa questão é uma questão bastante importante, bastante necessária nesse contexto da definição, desde o tempo, autonomia, atuação, transformação e desenvolvimento. Muito bem, então qual é o nosso grande desafio, em termos educacionais, principalmente? O nosso desafio é compreender as mudanças e as transformações políticas, culturais, sociais e tecnológicas, de modo a existir igualdade e equilíbrio entre o ser humano e a modernidade. Então, nós vamos usar tudo que está à nossa volta no sentido da gente conseguir essa igualdade, esse equilíbrio tão importante na nossa vida e nas nossas atividades. Seguinte. É claro que existem questões que vão afetar isso aí diretamente, questões geográficas,
questões políticas, questões socioeconômicas, questões culturais e familiares. Se a gente tomar por base, por exemplo, a questão da internet, a gente sabe que tem alguns lugares em que a internet pega muito mal, né? Nós temos políticas de desenvolvimento, políticas públicas de desenvolvimento que abrangem mais uns lugares do que outros. Existem as questões socioeconômicas, né? Tem gente que pode ter uma internet mais eficiente, outras não têm condição para isso. Existem as questões culturais que, de vez em quando, permeiam tudo isso, e as questões familiares, né? Famílias que têm pessoas com idades diferentes, que têm interesses diferentes, por exemplo, na internet, que têm necessidades diferentes. Tudo isso tem muita importância, né? E afeta, são questões que afetam diretamente isso aí, né? Pode passar? Muito bem. Então, no que diz respeito à modernidade e educação, nós vamos começar pela pandemia e a modernidade. Pode clicar? Na pandemia, nós estivemos... Eu estou chamando o primeiro ponto com relação à pandemia, porque nós tivemos uma série de experiências que foram inovadoras. Haviam pessoas, por exemplo, que jamais imaginaram trabalhar em casa, jamais imaginaram dar uma aula de casa, etc. E a gente teve que se adaptar a tudo isso, né? Tivemos que nos adaptar a novas plataformas de ensino e tudo mais. E aí nós tivemos experiências que foram boas e experiências que não foram boas. Então, o que vai acontecer? O que deve acontecer? Nós passamos a aplicar as boas experiências e deixar de lado aquelas que não foram boas. Por exemplo, as reuniões que se fazia, né, as pessoas tinham que se deslocar hoje para um mesmo local para participar de uma reunião. Provavelmente a maioria dessas reuniões hoje pode ser feita de forma online ou de forma híbrida, né? Quem puder se deslocar, se desloque. Quem está em casa ou em outro lugar pode assistir à reunião, participar da reunião, inclusive daquele local, né? Então, a pandemia nos provocou esse tipo de coisa, né? Pode passar? Segunda coisa é o computador, né? Hoje não se faz nada sem computador, né? A gente vê, por exemplo, que quando a rede de um banco cai, o banco para de funcionar, né? Porque tudo depende de computador, né? Então, em que pese as questões econômicas que a gente conhece e que estão muito presentes ainda, né? O computador é um elemento fundamental, seja para a questão administrativa, seja para a questão de sala de aula, para tudo, né? Então, chovendo molhado falar especificamente sobre isso, né? O computador entrou na nossa vida e permanece aí de uma forma enormemente importante, né? Pode passar? Outra questão é a internet, né? A gente fica ligado com o mundo todo com a internet, mas nós precisamos de internet de boa qualidade, né? Nós precisamos de internet. Esse é um dos desafios, né? Tem aí a questão do 5G, etc. Esse é um outro desafio, a questão de nós termos boa internet, com boa qualidade, com boa captação, etc., em todos os lugares, né? Porque, senão, certamente nós teremos o que a gente viu também durante a pandemia, que era pessoas que tinham possibilidade de ter uma banda larga eficiente e gente que tinha uma dificuldade enorme para conseguir sinal, por exemplo, né? Então, esse é um outro desafio que a modernidade nos impõe. Seguinte. Outra coisa é a questão do celular e a concentração, né? Muitas, né, pessoas, muita gente está dependendo do celular de uma forma muito estranha, né? Existem estudos que mostram que tem pessoas, por exemplo, que precisam acordar durante a noite para ver se houve alguma coisa na rede social,
para postar alguma coisa, quer dizer, isso é um exagero, né? O celular é outro elemento que veio para nos completar, entrou na nossa vida de uma maneira extremamente importante, né? As pessoas ficam pensando como que a gente fazia antes de ter o celular, mas o importante é que a gente fazia, né? E agora o celular passou a ocupar um tempo, né? E, consequentemente, ele provoca muita descontração, né? Descontração, ou melhor, perdão, desconcentração. Né? Então, ele realmente ele descontrai e desconcentra. Né? Então, essa história de ficar o tempo todo olhando o celular, isso aí, obviamente, vai atrapalhar uma conversa, vai atrapalhar quem está assistindo uma aula, quem está assistindo uma conferência e tudo mais. Então, um outro desafio que a modernidade nos impõe é atuar com o celular de uma maneira consciente, coerente, adequada e tudo mais. Né? Claro que o celular é um meio que pode ser usado na educação, mas usar como meio é uma coisa e desconcentrar é outra coisa completamente diferente que vai atrapalhar. Seguinte. Nós temos uma gama enorme de tecnologias que estão aparecendo agora, os óculos 3D, telas interativas, games usados em educação, tudo isso é fantástico, tudo isso precisa ser utilizado realmente, mas aí vem um outro desafio, que é a questão dos valores, a questão de preço, a questão de se conseguir isso, né? A questão disso existir em todas as escolas. Eu estou falando em todas as escolas porque são o óculos 3D, por exemplo, é uma coisa fantástica, né? As telas interativas também. Só que seria muito interessante que todas as escolas pudessem dispor disso e não só aquelas escolas que têm mais recursos. Então, nós temos aí vários desafios, né? Utilizar aquilo de bom que a pandemia provocou em termos de tecnologia, a questão do computador, a internet, a questão do uso racional do celular, a questão de todos desses equipamentos. Né? Pode passar o próximo. Uma outra coisa é o fazer e o achar feito. Né? As tecnologias, né? E eu vou voltar de novo à internet, né? Antigamente, o aluno precisava fazer um trabalho de pesquisa, ele tinha que sair de casa, ele tinha que ir à biblioteca, ele tinha que pedir um livro, ele tinha que ler. Né? Hoje, ele, com 2 ou 3 tecladas, ele encontra o texto, fica muito naquela história de copia e cola, acaba achando que, com isso, ele está fazendo uma pesquisa, ele está fazendo simplesmente um copia e cola mesmo, né? Então, a questão do fazer é muito importante, a questão do ter ideias, a questão do idealizar. Né? Então, tem uma série de aspectos do fazer que a gente precisa implementar, né, mesmo nesse aspecto de modernidade. Né? O trabalho manual, o trabalho mental, essas coisas precisam ser trabalhadas, né? Porque senão a pessoa vai ficar só naquele negócio de que ele tem que ter algumas teclas, porque se ele não tiver isso, ele não vai fazer nada. Né? E o último item, que eu acho extremamente importante, que é um desafio para nós, é a aplicação dos recursos tradicionais, quer dizer, o livro, o caderno de desenho, o que a gente escreve, essas coisas, elas não acabaram, né? E não vão acabar, e precisam continuar. Né? Os professores que estão me ouvindo devem estar vivendo situações parecidas com a que eu vou falar. Né? Os alunos, por exemplo, estão escrevendo trechos muito grandes sem colocar nenhum tipo de pontuação, por exemplo. Né? Estou cansado de ver frases escritas sem ponto final, como se ponto final fosse uma coisa que não existisse mais. Né? Não tem mais vírgula, etc. Quer dizer, essa linguagem, essa rapidez que a tecnologia nos trouxe, que é muito boa por um determinado lado, por outro lado, está provocando algumas coisas
que são, por exemplo, as pessoas não lerem mais os livros clássicos, né? As pessoas não escreverem mais como deveriam escrever, ou não saber mais escrever. Isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar, né? As pessoas hoje, por exemplo, ao invés de ler um livro, elas pegam algum lugar que tem um resumo, né? Pelo resumo, elas entendem mais ou menos o que a história do livro dizia e acha que está sabendo muita coisa e perde, inclusive, o prazer de saborear a leitura de um livro, né? Perde a possibilidade de escrever um texto sem recorrer toda hora ao auxílio de terceiros, por exemplo, né? Então, esses aspectos todos são aspectos que são desafios para a nossa educação em termos de modernidade, né? Seguinte. Muito bem. Em 1900, na França, pediram a vários artistas que fizessem cartões postais imaginando como o mundo seria 100 anos depois, quer dizer, no ano 2000. Então, nós estamos vendo aí nessa tela como seria, por exemplo, o trabalho de um carteiro, né, que entregaria as cartas num aparelho voador como esse aí, né? Pode passar o seguinte. Aí nós temos, por exemplo, pessoas se locomovendo não com auxílio de carros, mas de aparelhos voadores, né? E nós temos aí um guarda de trânsito voador cuidando do trânsito, né? Quer dizer, o pessoal, em 1900, achava que no ano 2000 nós estaríamos nesse estágio. Seguinte. Vocês estão vendo aqui um salão de barbeiro, né, com braços robóticos, quer dizer, o barbeiro ele mexeria numa máquina e, através do mexer nessa máquina, ele movimentaria uma série de braços robóticos que faria uma série de coisas, pentear, cortar barba, cortar cabelo, etc., né? E nós não chegamos nisso, certamente, né? Seguinte. Aqui nós temos uma visão, por exemplo, de como as pessoas imaginavam que seria matar determinados germes, né? Nós teríamos uma forma de aumentar esses germes e aí a gente mataria, por exemplo, com a utilização de alguma substância numa seringa ou coisas dessa natureza. Então, a gente percebe o seguinte, que o que a gente idealizou, né, de modernidade 100 anos depois, na realidade, está muito além daquilo que nós estamos. A tecnologia que avançou muito, né, mas as outras coisas não acompanharam na mesma proporção. Quer dizer, não tem ninguém voando, né, não tem ninguém com vários aparelhos aí voadores como se tivessem os carros. Os carros ainda continuam mandando, né? Seguinte. E aí nós temos aí como os artistas pensaram que fosse a educação. Então, através de fones de ouvido, por exemplo, se colocariam um fone de ouvido em cada um desses alunos e haveria uma máquina, e nessa máquina seriam colocados livros de várias áreas, de várias matérias. Esses livros seriam trabalhados numa máquina que passaria o conteúdo desses livros para a cabeça desses alunos e aí eles aprenderiam tudo magicamente, né? Certamente isso também não aconteceu, né? Quer dizer, existem algumas coisas que nós temos que realmente pensar, né? A gente espera, a gente quer muita coisa da tecnologia, mas nós temos que ir devagar, né? Porque tem algumas coisas como ler, como escrever, como ler livros, né? Como fazer as coisas, como ter ideias, que isso aí precisa não só de desenvolvimento, como maturação. Isso é uma coisa importante. Então, não adianta a gente ter a mais rápida internet do mundo, o melhor computador do mundo, e a pessoa ficar só dependente daquilo e não
não for capaz de escrever um texto, por exemplo, ou de bolar um texto, coisas assim. É claro que os nossos alunos eles sabem escrever, etc. e tal, mas essas abreviaturas que têm sido usadas, a forma como eles têm se manifestado, tem sido cada vez no sentido de enxugar mais as coisas, né? E é o que eu falei, a pontuação está indo para o espaço e coisas dessa natureza estão acontecendo. Muito bem, gente. Com tudo isso que nós falamos, todas essas ideias sobre como seria o ano 2000, nós ainda estamos mais ou menos como demonstra essa charge, né? Essa charge. O garoto tentando, com o celular, pegar algum sinal de internet. Então, nós temos, por um lado, uma grande tecnologia, por outro lado, nós temos desafios para que essa tecnologia seja realmente uma coisa universal, né? Que ela tenha a abrangência que a gente espera e que a gente quer e que o país deseja como um todo, né? Seguinte, por favor. Observem que nós estamos mostrando aí uma outra charge, né? Em que tem a primeira palavra escrita, tipografia móvel, publicação em massa, criação do e-mail, e aí vem plataformas, situações para diminuir o que a gente escreve, né? Essas coisas são desafios que nós temos que enfrentar, né? Por um lado, essa diminuição, esse resumo tem a ver com velocidade, tem a ver com comunicação, etc. Por outro lado, dificulta a questão da ideação, a questão da imaginação, a questão do bem escrever, a questão do bem ler. Tudo isso são coisas que são desafios, né? Quer dizer, nós temos que trabalhar com a tecnologia de ponta e, por outro lado, nós temos que buscar resgatar aqueles valores da educação de sempre, né? Quer dizer, trabalhar a boa educação com o máximo de tecnologia, com a maior eficiência. Esse é o nosso grande desafio. Seguinte, e para encerrar, eu apresento aqui para vocês uma frase que eu acho bastante importante desse filósofo e sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que ele diz o seguinte, né? Tudo é mais fácil na vida virtual, mas perdemos a arte das relações sociais e da amizade. Pode passar, por favor? O Zygmunt, que faleceu agora em 2017, tem duas grandes obras sobre essa questão da modernidade, né? O mal-estar da pós-modernidade e a modernidade líquida, né? E ele, de uma certa forma, coloca aquilo que eu tentei apresentar aqui, né? Num segmento da minha exposição, que é essa questão de nós mantermos as relações sociais, a amizade, quer dizer, vai muito além disso, né? Quer dizer, tudo ficou mais fácil realmente com a vida virtual, com toda a tecnologia que nós temos hoje, né? Mas tem toda uma questão que envolve o nosso relacionamento com as pessoas, o nosso relacionamento familiar, o nosso relacionamento na escola, né? O nosso relacionamento com o conhecimento, com adquirir conhecimento, com transmitir conhecimento, que precisa ser pensado, repensado, e a modernidade deve funcionar a favor, como aliada, e não como uma coisa contrária, né? Como uma coisa simplesmente maquinicista, mecânica, que só interessa a velocidade, só interessa o número de dados que são trabalhados a cada instante, enfim. Então, como eu falei agora há pouco, o nosso grande desafio, resumindo tudo, é isso, né? Trabalhar a educação
da melhor maneira, com o máximo e com a melhor tecnologia, da melhor maneira possível para a gente ter a melhor eficiência, atingindo todas as pessoas. Isso parece que é a meta de todos nós, frente a essa quantidade de coisas novas que a gente tem pela frente. Seguinte. Minha gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma para essa nossa conversa, para esse nosso papo, para questões do dia a dia que talvez eu possa ter ajudado. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, e agradeço novamente ao João pelo convite e espero que vocês tenham aí um evento bastante proveitoso. Fiquem com Deus e até a próxima.